termo missão? É aquilo que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos. A nossa principal missão, qual que é? Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a grande missão. Jesus ele sempre enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho. Nós não precisamos falar mal de religião de ninguém. Nós não precisamos falar mal de outras igrejas. Amém? Nós não precisamos falar mal de outros pregadores. O que nós precisamos fazer? Pregar a palavra. Porque João 8,33 vai dizer o quê? Conhecereis a verdade. Jesus ele não mandou você ir e falar mal do seu irmão. O que está escrito não é, olha, vá e fale mal de outras religiões. Vá e fale mal de outros irmãos. Não. Vá, pregue o Evangelho a toda criatura. Então a nossa primeira e grande missão é pregar o Evangelho, pregar a palavra. A gente ouve muitos testemunhos, né? De pessoas que eram de outras religiões e através de ouvir uma palavra. Eu sempre gosto de falar isso. Ele ouve a palavra, ele sente aquele interesse e busca conhecer. E olha que interessante. Às vezes é um versículo que a pessoa ouve e fica na mente. E a própria pessoa vai procurar. E aí quando entende, ele vai fazer o quê? Vai procurar pastor, vai procurar um irmão e começa a estudar. Ele se interessa, começa a estudar e acaba conhecendo a verdade e sendo liberto por ela. Por outro lado, quando eu falo mal da religião de alguém, isso faz com que aquela pessoa tenha raiva de mim e raiva da religião. E às vezes, por nossa culpa, acaba tendo raiva de Deus. Porque Deus fala assim, olha, vá e prega o Evangelho. Eu vou lá e falo mal da religião. Eu não conheço um caso, se alguém conhece pode falar, mas eu não conheço um caso que alguém vai lá falar mal da religião do outro e aquela pessoa se converte. Eu não conheço um caso, eu não conheço. Se alguém que conhece, tem alguém que conhece? Não tem. Porque não adianta. O fruto é o quê? É o nosso testemunho. É como esses dias eu estava conversando com alguém que é do Candomblé. E ele falou assim, por que você acredita em Deus? Por que você acredita na Bíblia? Eu acho que eu até falei isso aqui há alguns minutos atrás. Eu falei, olha, eu poderia citar vários exemplos da história de Abraão, como Deus usou Abraão. Eu poderia citar o exemplo de José, que como Deus honrou ele, porque ele confiou. Mas eu vou usar o exemplo dos acontecimentos atuais. Que é o quê? Há 2000 anos atrás, Jesus falou que iria acontecer tal coisa. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Os apóstolos falaram, o apóstolo Paulo ele escreve em uma das suas cartas, que iria chegar o dia que o amor de muitos iria se esfriar. E é o que está acontecendo hoje. Então eu comecei a falar para ele algumas coisas, citei algumas passagens ali do capítulo 24 do livro de Mateus. E ele parou e ficou pensando, ele falou, realmente você tem razão. Mas em nenhum momento eu falei mal da religião dele, das práticas dele. Né? Eu vou falar um negócio aqui, se alguém não concorda com a minha opinião, tá tudo certo, eu não tenho a sua opinião. Mas quer ver uma coisa que eu acho feio, e que se vê muito na internet, é pessoas fazendo vídeo, né? Quebrando obra de macumbaria. Tinha aqui um trabalho que o senhor repreende e chuta. Eu não sei se é Deus que manda, se a pessoa acha que ele pode fazer tudo coisa. Mas eu aprendi uma coisa, conversando inclusive com uma umbandista. Ela falou assim para mim, Lima, vocês não fazem os votos de vocês, dão dinheiro, faz oferta, vocês não fazem as coisas de vocês, os votos de vocês, do jeito de vocês? Eu falei, sim. Ela falou assim, a maioria desses trabalhos que tem, a gente faz em agradecimento. Só que eles são os santos deles, os orixás, sei lá, um monte de coisa que eles têm lá, os santos, tem os pais, né? Ela falou para mim, nem sempre aquilo ali, até porque o verdadeiro umbandista, isso é o que ela falou para mim. Nós não fazemos mal para ninguém, nós não fazemos trabalho para fazer mal.
Nós fazemos para conseguir emprego, nós fazemos pela nossa família, nós fazemos para o nosso bem, para o bem de alguém, para a cura. Ela falou, é a mesma coisa que vocês fazem, só que de forma diferente. Então eu acho um desrespeito, por quê? Quando alguém coloca lá a sua oferenda para os seus santos lá, e vê alguém chegar lá e chutando, jogando lixo, xingando e falando um monte de coisa, fica com raiva da gente. Essa é a realidade. Eu não estou defendendo que eles estão certos ou que estão errados. Não, eu estou falando assim, quando as pessoas de outra religião vê a gente, colocar no contexto geral, evangélicos fazendo isso, eles ficam com raiva da gente. E a primeira coisa que eles vão perguntar é cadê o amor? Aí tem gente que usa algumas passagens, como uma vez alguém falou para mim, mas veio falar mal de um pastor aí, eu falei que não queria que ele falasse mal. Mas o apóstolo Paulo repreendeu Pedro. Eu falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou com você lá, nessa pessoa, e você repreende ele, mostra na Bíblia que ele está errado. Porque Paulo, ele não ficou falando mal de Pedro para outras pessoas, para os outros apóstolos. Ele foi lá e falou, não Pedro, está errado. Jesus, ele veio para todos. Não foi só para os judeus, foi para todos. Porque Pedro estava naquela, né, que era só os judeus. Não, para todos. Paulo foi lá e repreendeu Pedro, cara a cara. Ele não ficou falando mal. Eu falei, você quer repreender, eu te acompanho. Eu até te auxilio, se você pedir para mim abrir a Bíblia, eu leio para você, leio para você. Mas vamos lá, agora ficar falando mal dele para mim, não. Amém? Amém? Então, missão, a nossa missão. Tudo isso que eu falei aqui é um exemplo do que é a nossa missão. É pregar a palavra. Só isso.